Gente, eu acho que eu vou começar a gravação aqui, então, de fato, porque já tem um número bacana aí. Somos em 9. 9 é bacana porque é o 6 ao contrário. Entenderam? Saudações, soldados do 8º Círculo. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bom? Aê! Essa é a primeira live do canal All Brasil. Muito orgulhoso de ter todos vocês por aqui. Gente, vocês não sabem que isso é algo inédito em toda a história, porque eu nunca vi isso em canal gringo, de um grupo de fãs assim do Spawn se reunir para falar do personagem. Vocês já viram por aí? Não mesmo. Nunca vi Não, também. nenhum conhecimento. Então, que não ficaram com medo, né? pois é. Então é isso aí, galera. Estamos fazendo história. Roda a vinheta. E aí, galera, como vocês estão aí? Todo mundo aí na quarentena? Cinquentena já, né? 50 dias já, bicho. Parei de contar. Caraca. Parece que as forças do inferno conseguiram ultrapassar para a nossa realidade e lançar um vírus mortal aí na humanidade que parou o mundo inteiro, né, gente? Mundo pós-apocalíptico, cara. É. Bom, antes de mais nada, vamos nos apresentar aqui, né? Bom, acho que todo mundo já me conhece, sou o André Luiz, comecei a ajudar aí o canal do Spawn Brasil faz um ano. Caramba, já faz mais de um ano, hein? E estou muito orgulhoso de vários amigos que conheci aí ao longo do tempo, e principalmente ao Léo aí, que permitiu essa entrada, né, dessa criação desse novo canal aqui. Então é isso. Então eu passo a bola agora pro nosso General Master aí, Léo Violador. Vamos dar então as boas-vindas a todo mundo que está aí participando da nossa primeira reunião virtual, né? Já que não dá para fazer uma reunião física por conta da pandemia, mas estamos aí agora nos reunindo para a gente poder bater um papo aí diferente do que a gente faz no WhatsApp e no Facebook. Aqui a gente vai conversar bastante, falar bastante sobre o nosso personagem favorito e agradecer a todos que estão participando aí com a gente. Bom, gente, eu sou David. Não é meu nome, não é meu sobrenome, é o nome do meu papagaio, né? E, bom, já estou no Spawn Brasil lá do Facebook, acho que um ano por aí. Fui convidado pelo André, né? Ele viu umas postagens minhas no Instagram, convidou, acabei de algumas pessoas lá. E meu foco mesmo são só revistas mesmo, eu não tenho boneco, não tenho mais nada. Meu foco são só revistas mesmo. Parei de colecionar imagens. A Marvel e DC, parei de colecionar e foquei só na Image. Sou de Brasília. A sua coleção é de fazer inveja. Que nada, pô. Pô, com certeza deve ser. Com certeza é o maior colecionador de revistas Spawn no Brasil, não tenho dúvida disso. Pode crer. Eu tenho me dedicado há alguns anos aí, né? Então é um trabalho bem difícil mesmo, com relação a tempo e recursos também, né? Então é um pouco trabalhoso nesses dois sentidos aí. Bom, eu sou de Brasília, o Léo eu sei que é do Rio, o André eu sei que é de São Paulo, e vocês? Eu sou o Ence, eu sempre gostei de Spawn assim desde pequeno. A primeira revista que eu comprei dele foi aquela que o Maldição tá dissecando ele. Me apaixonei pela arte e tal, mas não acompanhava muito, né? Meu primo tinha muitos bonequinhos deles, então do Spawn mesmo, inclusive o Spawn 3 ali eu ficava fissurado pelo olho que assim via e tal. E beleza, o tempo passou, aí comecei a colecionar mais ou menos uns 8 anos atrás os bonecos, consegui completar minha coleção do que saiu no Brasil também. Ainda não tenho nenhum encadernado ou edição importada, tudo que eu tenho é nacional mesmo. Conheci
o grupo do Spawn Brasil já faz um tempo também, no Facebook. Não sou da época do Orkut. Naquela época lá eu não tava atrás de personagem. E o maior conhecimento com relação ao universo do Spawn é sobre as figuras, né? Eu sou fissurado assim pelo que o McFarlane faz, tanto com o Spawn quanto com outras franquias que ele trabalha, né? Inclusive The Walking Dead. Já tive bastante figuras de The Walking Dead também, que eu gostava bastante, mas hoje eu acabei focando só em Spawn. E daí conheci o Léo, o André, eles me chamaram para dar uma força no site também, e estamos juntos aí na empreitada. Então, galera, boa noite aí, né? Meu nome é Alvino, eu tô colecionando Spawn desde 97, né? Comprei minha primeira revista do Spawn em banca lá, número 13, acho que se não me engano foi em março de 97 que saiu. Faz um tempo, né, cara? E aí, em relação ao Spawn Brasil, eu acompanho desde a época do Orkut mesmo lá. Vi o Léo Violador lá no Orkut, né? Acompanhava geral lá. Mas não participava tanto. Vim participar mais do grupo já no Facebook mesmo, a partir ali de 2014 ou 2016, alguma coisa assim. Comecei a participar bastante por lá. E aí, mais ou menos isso aí. Recentemente, os colegas chamaram para dar uma força com matérias também ali no site. Estamos tentando ajudar na medida do possível, né? Mas é isso aí, galera. Boa noite. Tô feliz pra caramba de estar aqui com vocês essa noite aí. É uma situação bem diferente e bem legal. E aí, galera? Luiz. E aí, brother? O Spawn, contei alguma coisa sobre ele lá no grupo, né? De como foi que eu fui apresentado ao personagem. Um amigo meu, ele era muito fã de quadrinhos. E a gente estudou junto desde a primeira série até o 8º ano. Então, uma vez foi na 7ª série, quando a gente fazia, mais ou menos. Ele falou, vamos ali no fanzine pra ver as revistas e tal, que tem uma revista lá do cara que veio do inferno e eu quero ver. Aí eu fui com ele lá pra ver essa revista. E ele comprou e depois que eu terminar de ler, eu te empresto. Aí ele me emprestou o kit do Demônio completo, né? Que foi a revista do Spawn, CD do Marilyn Manson. Nossa. Aí foi pronto. Aí depois que eu comecei a ler, ele tinha pegado o volume 13 já e ele tinha os anteriores. Então ele me arranjou os anteriores, eu li tudo. Aí eu fiquei louco pelo personagem. Eu, caralho, esse cara é foda. Não tem personagem mais massa que não. Pronto, aí foi aquela coisa, mãe, que é isso, meu, esses demônios que você tá comprando agora aí? Seu herege. E eu sempre li. E o meu personagem favorito do quadrinho do Spawn é o Maleboja. Vou mentir pra vocês não, é o capeta mesmo. E eu fiquei frustrado no volume 100 quando a Angela e o Simmons detonaram ele, né? E eu fiquei tão triste que eu parei de ler o quadrinho, só pra vocês terem uma ideia. Poxa. Pode dar spoiler? Triste pra caralho. Alguém não... Pô, mas a spoiler de 97 é isso? 90 sei lá. Não, já era. Então... Tem uma pergunta interessante. Ele falou, vocês estavam esperando que o Malembon já poderia morrer? Não. Quando vocês estavam lendo na época? Não, eu não esperava não. É quadrinho do Spawn decapitado. Eu nunca pensei que a Angela e o Spawn, porque pra mim eles dois eram, o Maleboja tem aquela coisa de assumir a forma e também que ele vira ainda. Eu nunca pensei que ele fosse ser derrotado pelos dois personagens, né? E ainda levar, não vou nem falar, né? A pobre de lá junto também. Mas pra mim aquela revista dele foi muito marcante, sabe? A capa era a arte do McFarlane mesmo. E quando eu peguei aquela revista que foi aquela propaganda, né? Uma delas vai morrer. Aí eu, caralho, pronto. Pô, que é isso? Na verdade eu só me peguei a isso daí, né? Aí... E foi isso. Eu acompanho o personagem desde então, mas aquela parte lá do Jimmy, eu não cheguei a ler completa, porque eu já peguei as revistas em retalho. Eu não consegui ler. Inclusive eu achei, recentemente, uns quadrinhos que eu tinha antigos, mas também tá bem quebrado o negócio. Tem a peia do Satã com um deus lá e conta a historinha deles, que eles nasceram gêmeos e tal. E eu parei mais ou menos por aí, acho que é muito antes da 200.
Ah, sim, você tá falando da saga da Magenta. Essa aquela parte mitológica aí, ela é baseada em mitologia indiana. Essa questão essa dualidade do bem e do mal serem gêmeos, né, e a origem do universo vir disso, isso é mitologia indiana. Isso é cultura. Daquela coisa ali, daqueles eventos que aconteceram, o que eu curti muito foi o do Urizen também. Eu acho o Urizen muito foda. Quando o Urizen apareceu, que eles começaram a colocar versos do William Blake na revista, caralho, essa revista tá foda. Como eu cheguei agora, eu não me apresentei pra vocês, né? Então, a gente tá nessa parte aí. Pode se apresentar então, Edson. Você é das antigas. Eu... Seu nome já vi lá na post-mortem, né? Isso. Você é da época do Orkut também. Também. Então vai lá, você está presente aí, cara. Eu moro em Uruguaiana, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, que agora tá tudo parado, ninguém vai, ninguém vem, né? Só cargas fechadas que passam direto. Eu conheci o personagem com a revista americana, né? Eu tive um amigo que me apresentou, assim, número 1, 2 e 3, e quis me vender. Na época, por R$5. E eu, na época, não me interessei em comprar. Que arrependimento, não? Mas eu comprei desde o número 1 de abril. Eu tenho tudo que foi publicado no Brasil, né? Todos encadernados, mesmo que seja só uma condensação de histórias já publicadas. Tem alguma coisa americana, né? E falta... Mas os americanos eu compro mais aquilo que não tá na série normal. Aquelas coisas tipo Túnel do Tempo, assim. O Encontro da Witchblade com o Spawn Medieval, aquele de Impaler, que eu achei legal, né? E depois encontrei o grupo aí através do WhatsApp. Não lembro quem me apresentou, o André, e aí a gente entrou nessa aí. Ah, que bacana. E a ideia é seguir adiante com o grupo, né? Ah, sim. A bandeira que a gente tenta carregar aí, e o Léo tem carregado isso já tem 15 anos, hein? 15 anos. Então, galera, acho que eu entrei no grupo quando eu estava no Orkut. Eu lembro das discussões aí. Eu gostava muito mais do Orkut, inclusive, né? Dá pra fazer umas discussões bem mais legais, né? Do Turing Tópico, que era legalzinha, né? Porque você podia pegar aquele tópico que tava morto e aí voltava, falava as coisas que nem o Edson falou aí, que, tipo, lembrava algumas coisas que tinha da época do David Harvey, que realmente era influência da filosofia oriental. Até tem o caso, eu acho que é uma história que era muito legal, que era do avô e a filha, né? Eu achei essa daí uma das histórias mais legais, assim, dessa época, desses arcos, né? Teve várias, né? Mas enfim. Eu lembro que eu peguei a época que a Pix foi pro saco, né? Que tipo, a gente tava tentando que a editora da época não foi pra frente, aí a gente ficou num hiato muito longo até ver até voltar de novo, e ainda voltou por um tempinho só e depois morreu. Eu voltei, na verdade, eu comecei a ver Spawn lá pelas edições 162 mesmo, foi na época do Armageddon. Então, na época do Armageddon, que fez muito barulho, né? Brincadeira. Eu peguei meio que o bonde andando, lá pela edição 162, eu peguei só o finalzinho, eu achei muito legal. Tipo, eu acho que foram 3 edições, assim, bem paulada mesmo. Assim, a galera na época não gostou muito, depois, em retrospectiva, a galera começou a gostar muito daquela época, né? Mas foram 3 edições, 62, 63, 64, que foram muito boas. E, curiosamente, na verdade, eu comecei com uns 4 anos de idade. Eu comprei, assim, Spawn na banca aleatório, quando eu tava na edição 3, e pra mim Spawn era o cara que alguém tinha arrancado o coração dele e ele continuava vivo. Muito foda isso. E aí, então, tipo assim, eu ficava... E eu só vi aquela vez, aquela revista, depois nunca vi mais, não faço a mínima ideia onde que tá. Se tá ainda em algum lugar. E, sei lá, passou 13 anos até eu descobrir de novo o Spawn por causa da capa de novo, né? E, mano, foi muito legal a gente ter feito essa reunião aí. A gente já tava falando de invenção, acho que fazia muito tempo já, desde a época que as edições estavam em hiato, etc. Tipo, a gente falava, não, a gente tem que reunir, tem que fazer alguma coisa. Às vezes
faz um ato na frente da editora, tenta entregar qualquer coisa, e nunca rolava, e, bom, apesar dos pesares, né, apesar da epidemia e tal, a gente conseguiu pelo menos fazer essa convenção. Acho que foi legal. Eu não tive tempo para pegar nenhuma das estátuas que eu tenho aqui, não tem pelo menos uma do Ravenspawn, que também acho que é uma das edições que eu achei mais legal, que é do Highspawn, e que é a minha favorita, pelo menos. É isso. Olha aí, galera. Peraí, antes deixa eu tomar uma água aqui na minha super caneca especial aqui do... Olha o jabá da caneca. O cara nem tá com vocês não conseguem ver. Não conseguem ver, mas tem a camiseta também, ó. Ah, tá de uniforme. Deixa os irmãos Felibieco estão aqui, ó. Falando ainda nesse papo de apresentação, eu lembro que eu conheci o Spawn, foi na revista Herói, no Herói número 1. Eu lembro que eu tinha visto lá a matéria do personagem, e depois a minha lembrança foi lá na frente, porque Herói número 1 foi em 94, né? E aí ele só veio pro Brasil mesmo em 96. E aí eu lembro que nessa época eu tava na... Ó, vai entrar mais um aqui. Quem entrou agora foi Roberto. Eu mesmo. Entrando aí. Opa! Tamo aí. Roberto Trabac aqui, do 8º ciclo do meu estado aqui, do Espírito Santo. Amém. Olha só. Ai. E aí, galera? E aí, cara, a gente tava aqui fazendo uma apresentação e eu tava contando aqui um pouquinho da minha história. Então, vamos lá. Pode contar aí, então. É uma história engraçada porque eu frequentava a locadora de videogames aqui, do meu bairro, né? Isso antes da internet, isso era 92, né? E o McFarlane eu conheci os formatinhos da Abril e da minha série Tormento, né? Que foi inclusive a primeira que eu comprei dele. Aí nessa locadora tinha revista de videogame, né? Aí no final tinha propaganda de lançamento de quadrinhos. Aí foi nessa revista que eu conheci a Spawn. Porque a Spawn 1 estava sendo lançada, então tinha uma miniaturazinha da capa dela, né? Novo lançamento, nova editora Image Comics, por McFarlane. Cara, a curiosidade foi a minha, aquela capa indecente, né? Aí fiquei aguardando, né? Quando que ia lançar a Image aqui no Brasil e nada, e esse trabalho bacana do McFarlane nada. Aí 2 anos depois, em 94, o Marisaê começou a fazer importação de Image. Aí veio aquela porcaiada toda, né? Extreme, Youngblood, Newman, veio um monte de porcaria da Image, nada de Spawn. Aí um dia eu perguntei, poxa, vocês estão trazendo todos os títulos da Image e cadê o Spawn? Ah não, é o nosso funcionário compra. Olha só. A única revista que chegava, o miserável comprava. Entendeu? Aí um dia eu encontrei com ele lá, aí pegou e mostrou. Ele tava com a Spawn 18. Eu falei, pô, cara, vende aí. Não, é só chega uma e eu que compro. Olha só. Fila da puta. Aí eu fiquei aguando, né, cara, de 92 até 96 é quando a Abril lançou, né? E nesse meio tempo o que eu consegui foi a edição 24, que foi da mão desse camarada que eu não sei porquê ele me vendeu, eu tô com ela aqui até hoje, e aí eu considero como a minha primeira revista do Spawn. Olha só, você tá falando a 24 americana. Americana, né? Eu peguei ela com 94. E é uma das capas mais épicas hoje, né? Inclusive sim, eu já vi o GIF, né? A logomarca até do grupo. Olha lá, inclusive tem aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Então, Roberto, quando você entrou aqui na live, tava começando a contar uma historinha aqui. Pode falar, irmão. E foi o seguinte, então a primeira vez que eu vi Spawn foi na revista Herói. E depois, em 96, quando eu estava na edição número 23, que é justamente essa capa aí,
que eu também acho um dos exemplos mais emblemáticos, tanto que é capa Nossa, é demais, cara. Spawn Eternal, né? Do jogo do videogame. Então, quando eu vi essa capa na banca, eu tava na quinta, sexta série, acho que eu tava mais ou menos por aí. Eu falei, caraca, mano, é aquele personagem que eu ouvi falar do Spawn. Aí foi então meu primeira revista de Spawn que eu comprei foi essa, a 23, e a 24 americana. E aí depois que eu fiquei sabendo que tem Todd McFarlane no Homem-Aranha, e o resto é história. Ó, essa aqui é a primeira perguntinha que eu coloquei aqui. Não é perguntinha, mas é só assuntos, tópicos pra gente poder bater o papo aqui. Por exemplo, além do Simmons, né, como o Spawn principal, qual outro Spawn que vocês mais curtem, né? Eu gostei muito do Spawn na série Dark Ages, cara. Eu achei muito legal, assim. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis também, né? Na verdade, a mitologia toda do Tolkien ali. E o do Dark Ages, eu senti, assim, muito clima, assim, Tolkien, sabe? Então eu achei muito legal mesmo, cara. Apareceu aqui. O que eu mais gosto é aquele que teve uma participação dele com a Angela no começo, que era Medieval Spawn mesmo. Aquele do escudinho que tem as flechas enfiadas. Eu adoro Medieval Spawn, eu acho ele fantástico. Inclusive o McFarlane fez 3 versões dele, né? Falando das figuras. E das três versões, depois saiu até uma estatueta que é inacessível, essa estátua. Que é uma que ele tá com o machado com a mão pra cima. Que deve ser. A última vez que eu vi ela tava uns 9 mil reais. 9K. Ah, é muito caro, mas ele é muito grande também, né? Ela é gigante. Mas aquele Spawn ali é o meu preferido. Eu gosto também daquele lá das cobrinhas, que é o da Curse of Spawn, que é o Rhaenys. E do acho que era Azrael, não dele também. O Maleboja sacaneou com ele. E aí, galera? Então, olha, eu acho que assim, da revista regular mesmo, assim, né? Vamos dizer que o UOL tem muitas fases, né? Então eu acho que a fase do Armagedon eu gosto bastante, e o início da fase do Jim Downing acho realmente também muito legal. Agora, dos outros Spawns, realmente o Dark Ages é muito bom, porque ele é muito diferente. Eu acho que é o mais, assim, tem uma pegada... Não sei, acho que ficou bem diferente. Tirando assim, por causa de um período na revista que eles pegaram e começaram a colocar tudo meio sépia, né? Que é aquela coisa... Não sei por que eles têm isso, de colocar tudo marrom. Eu acho meio horroroso. Eu achava bonito por causa que as cores são muito fortes, né? Foi logo no começo da saga do Dark Ages, né? Foi um arco, acho que chamava A Cruzada da Criança, alguma coisa assim. Eles começaram a colocar dessas cores. Aí depois voltou. Isso. E o Godslayer, que também as cores também são muito bonitas, né? Tem até um tratamento todo diferentão e tal, né? Que tem uma história um pouco mais trágica, até falando aí das edições, eu acho que tem as edições 2 e 3 que fala do inverno, eu acho que são edições muito legais, porque é um inimigo muito diferente, né? E eu acho que é isso aí, dentro do que eu tinha pra falar. Então, aí a pergunta é sobre... Cara, o meu Spawn é favorito até mais do que o Al Simmons, é o Medieval Spawn, cara. É da edição 8 e 9. Da hora, hein? Cara, assim, eu gosto do Al, mas assim, eu me identifico mais com o do 8 e 9, entendeu? Que é o primeirão, né? É medieval. Aí, anos depois, veio o Dark Ages também, achei muito legal. Acho que é meio que compensando, né, já que teve aquele problema com o Neil Gaiman, né, então acho que em vários aspectos o Dark Ages é até melhor, é até mais, né? O medieval dá uma freada ali naquela época do Dark Ages, né, realmente. Então, aí tipo assim, acaba que mais o medieval 1 pelo emocional, mas assim, eu acho o Dark Ages 1000 vezes melhor. Entendeu? Mas ainda boto que o meu favorito é Medieval Spawn, Al Simmons e Dark Ages. Olha só, se a New Order ou outra editora estiver ouvindo aí, ó, o pessoal curte muito Dark Ages, hein, galera? A galera se amarra, hein? Bom, gente, todo mundo falou de homem aí, né? E eu, não é só pra mudar um pouco, não, mas, assim, eu gosto muito da X-Spawn, né? Que foi vivenciada ali pela Nikos, né? Acho que na edição 169, né?
Ela desempenhou, inclusive, um papel bem importante ali, né, na história do Spawn, né, como ajudante ali, né, entre aspas, do Spawn, né, pegando emprestado os poderes dele, né, indo lá no inferno para ajudar aquela amiga dela, né, que estava com a alma perdida lá. E assim, paralelo a isso, eu gostei muito do visual dela, né, inclusive aqui no Brasil, a Abril pegou até uma capa dela, né, capa 139. Pegou isso, assim, pra mim foi uma das melhores, acho que foi a única e melhor mudança, assim, que eu achei que a Abril fez, né, nas capas, né, que eu gostei demais. Mas entre as várias mudanças entre as várias mudanças que a Abril fez nas capas, né, essa foi a que eu mais gostei, né, que ela fez aquela capinha. E o visual da Nyx nessa representando aí, né, o poder feminino aí no mundo Spawn, né, tava maravilhoso, eu gostei muito, né. E, assim, pra mim, assim, depois do Spawn é ela, né. Bacana, e depois o Todd, né, fez um desenho da nova X-Spawn aí, né, ela andando na moto, achei massa. 301, né? 301, ela voltou. Hã? Na 300, né, mais ou menos. Acho que foi. Ela voltou. Eu não falei a minha, né, o meu Spawn que eu mais gosto, sem ser o Spawn tradicional, querendo ou não, é o anti-Spawn. Eu gosto muito do Redentor. Claro, ele não é um Spawn, né, mas como ele veio com o nome de anti-Spawn, e eu lembro que quando eu colecionava, né, voltando lá para trás, eu comprei a 23, mas depois eu não comprei mais, porque como eu era pequeno assim, não entendia essa dinâmica de você comprar sempre, mês a mês, as revistas na banca. Depois eu só fui comprar na número 30. E adivinha quem que tá no número 30? O Redentor, né, na capa, aqui no Brasil, né? E aí que foi quando ele teve aquela mudança. A cara dele lá, tá vendo? Então eu achei, quando eu comprei a 30, eu achei que aquela cara era do Spawn. Então por isso que eu curto muito o visual do Redentor aí, apesar dele não ser um Spawn diretamente. Se bem que o Edson, ele entrou agora de novo. Qual que é sem ser o Simmons, né, o tradicional da revista mensal, qual outro Spawn que você curte bastante? Cara, o Medieval. Eu acho que ele foi uma baita sacada, né? E ele abriu aquilo que na Marvel ali os caras estão explorando, que é um multiverso. Eu tenho a possibilidade de ter... Eles são periódicos, a cada 50 anos, a cada 100 anos tem um. Então abriu uma possibilidade ímpar para explorar novos roteiros ali. É verdade. Eu curto o Spawn Medieval por isso. Ele foi uma novidade assim, e abriu um leque de possibilidades para explorar o personagem. E então, aproveitando que você entrou também e foi o último a responder, essa pergunta que eu tô fazendo, qual que é a história que você mais curtiu ler do Spawn, assim, que pá! Dá uma pensada aí. Se você quiser, também pode passar para frente e depois a gente volta para você. Tá, eu vou passar essa para frente porque tem muito, cara. Eu gostei muito do Godslayer pela novidade, pelo já respondeu já. Pelo tudo, né? Ele é algo meio assim, meio que fora daquela realidade que a gente via na revista ali do mês a mês. E foi bem interessante aquele roteiro, aquela possibilidade ali que o roteirista explorou, né? Nos dá aí a possibilidade de sair do convencional do personagem. Legal. A minha, sem dúvida, que inclusive foi a primeira revista que eu comprei do Spawn, Spawn 51, quando ele volta pro inferno. E na capa da Abril tava escrito assim, né? De volta ao inferno, né? Essa capa é muito foi legal. A primeira, né? Eu comecei aí. E só tem a mãozinha pra fora. E assim... naquela coisa que eu tava colecionando Spawn, eu fiquei muito tempo sem comprar depois, e a que eu comprei foi a 51. Quando eu voltei a colecionar, foi justamente a 51 por causa dessa capa. Eu vi essa capa na banca e assim, falei, cara, que porra é essa, velho? Achei massa. E aí,
eu peguei essa revista e a mulher, a dona da banca falou, você não pode ler não, mas como eu conheço seu irmão, vou deixar você ler aqui, mas depois você vai ter que comprar. Olha só. Eu acabei comprando e, assim, gostei bastante da história, essa fase, né, dele passando pelos círculos do inferno, o encontro dele lá, né, com... o Savage Dragon. Savage Dragon. O Savage Dragon. Eu sempre esqueço o nome dele. Então, uma história pra mim que até hoje, pra mim, marca como... Acho que foi justo as primeiras mesmo, né? Que eu tinha pego, aquela foi a 62, 162, 163, 164, que eu tava num período muito ruim, assim, da minha vida, tava muito complicado e eu acho que teve esse caráter que, de certa maneira, o Spawn tem, que é a questão da redenção, né? Que é a redenção não só do personagem, como a redenção dos leitores, né? Então, isso daí é principalmente uma história muito legal, que é a Blood and Shadows, que é justamente sobre isso, que o Spawn, na verdade, é uma presença completamente abstrata e tal, que passa pela vida de todas as pessoas, né? Então, esse momento que você fez alguma coisa errada na sua vida, ou você não tá num momento legal, como é que você faz para você voltar daquilo, né? E isso é uma coisa muito complicada. E logo teve aquela edição lá, as origens, foi do 1 ao 5, que foi um período bem... Assim, acho que juntou os dois e a edição do 1 ao 5 são realmente muito fortes também. Eu acho que, sei lá, o Todd, ele pegou tudo que ele sabia naquele momento e jogou tudo naquelas edições também, que era mais ou menos que ele falou. Ele não tinha saído da Marvel, não sabia o que ia acontecer, pegou todos os roteiros que ele tinha, os personagens, misturou, fez um negócio e tal, e colocou alguma coisa que ele queria fazer. Então, achei legal. E aí depois tem várias histórias, né? Eu acho que, assim, essas daí são as principais, que eu acho mais legais, mas, assim, tem abuso de criança, questão do Redentor, essa questão cínica em relação ao céu, que o céu não é melhor do que o inferno, né? Que ambos são bem ruins. Sim. Tem aquela história do cara que tenta fazer um pacto com o Spawn, né? Tenta prender ele num círculo lá pra tentar, olha, quero que você faça isso, aquilo. Essa história com o Savage Dragon realmente também é muito boa, que mostra lá todos eles meio que iludidos, né, por uma profecia, e de repente a profecia acontece e aí todo aquele sistema lá entra em crise, né? Então, tipo assim, aquilo eu acho que foi uma sacada ótima, né? Aliás, daria pra dizer até que do 1 ao 100 é uma história só, né? Eu acho que quase todo mundo concorda nisso, que, assim, existe apesar de uma coisa ou outra indo ali errado e tal, umas pontas soltas e tal, tipo, foi uma história só, foi uma talagada só. É verdade. Uma escalada. Talvez aquela frase... Isso. E aquela frase, eu acho que era daquele livro lá do mestrado lá, que define Spawn, né? Que quem usa da violência é usado por ela, né? Eu acho que isso é uma frase que define muito essas 100 primeiras edições, né? Que é, tipo, todos aqueles momentos que o Spawn tenta usar a violência e, tipo, só dá merda. Vai dar merda, assim, no nível fenomenal, né? Então, assim, acho que é legal. Isso foi uma coisa que me fez crescer como pessoa também. Caraca, olha, não sei vocês, mas eu fiquei aqui basbicado aqui, a boca aberta. Ó, muito boa a resposta aí do Luiz. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto que para mim foi a passagem mais épica do quadrinho. Que é assim que eu fiquei assim, caralho, que foda, tá entendendo? Foi quando ele tomou um pau do Redentor, né? Depois de voltar do céu com a Ângela, e a letra dele toma uma forma diferente. E ele escala o prédio lá do QG do céu, e a gente tem essa imagem aqui, ó. Ah, essa daí... Da hora, né? Essa daí é foda. Como vocês lembram que eu teve uma historinha, eu comprei a 23, depois eu comprei a 30, e logo em seguida veio a 31, né, que é justamente essa do novo uniforme. Me marcou muito essa fase aí. Muito bom, cara. Então, toda aquela coisa do encontro da criatura infernal com o Criador, eu achei interessante. De ele ameaçar Deus, de Deus conseguir neutralizar o poder dele, e ele achar que ele mesmo não queria matar. Eu achei muito, muito épico essa edição, que ele pula lá, quebra aquele vidro. Pra mim foi o filme assim de 97, assim, pum, quebrando aquele vidro, entrando aquele monte de bala, a galera atirando nele. Pô, que revista irada essa passagem aí.
Pode falar então agora, qual que é a sua história preferida aqui? Cara, com certeza o arco de 1 a 8, né? Vai ser assim, memória afetiva, é o que eu mais gosto, entendeu? Bacana, agora, das edições 95 até a 100, que é que aparece aquele, esqueci o nome, Uriel, Urizen. Sei lá. Urizen, bicho, achei muito bacana até a edição 100, assim, sabe? Então, tá entre as minhas favoritas também. E depois, né, que eu coloco em terceiro lugar é o arco do Armagedon, que eu gosto bastante também, cara. Uma das minhas sagas favoritas. Pô, eu não sei como vocês não tiveram dificuldade de escolher a história favorita de vocês, porque, porra, Spawn tem muita coisa, cara. É impressionante. Olha só, Spawn Pistoleiro, Spawn Mandarim, Spawn contra o KKK, né? Pois é, o KKK. Spawn tem muita coisa, cara. Eu fico impressionado. É tudo muito bom, assim. Isso é uma coisa muito legal do Spawn, que a gente consegue, como ele não é um personagem assim, centenário, um Batman da vida, a gente consegue acompanhar muito fácil, da número 1 até a 300 agora, né? A gente consegue muito fácil, então é muito legal. A gente tem essas histórias até um pouco vívidas na nossa memória, né? Mas uma das histórias mais marcantes ali, que foi nesse período todo aí que ele tá com o uniforme bem machucado, né? É a história do abuso do pai lá com o Andy e o Ed, né? O Ed Frank, que termina se tornando redentor depois. Essa história é muito legal, como o professor Luiz falou aí, né? Que termina na sequência chegando o uniforme novo, e esse foi um visual muito legal assim para a revista e bateu bastante. Mas essa história aí do pai abusando dos filhos e o Spawn vai lá e dá uma castigada, foi bem legal, né? Acho que é mais ou menos isso aí. Essa daí também eu gosto bastante, pra caramba. Então tá elegendo qual Spawn que já apareceu nas histórias que foi o mais legal, né? Daniel Lanzo. Que quase ninguém no Brasil conheceu, né? Que foi o arco do Curse of the Spawn 1 a 4. E foi o que mais se aproximou, assim, do visual do Al Simmons, né? E a história dele é muito bacana. Muito legal mesmo. Pô, é uma pena que a Abril não publicou esse material no Brasil, né? Que é o Spawn pós-apocalíptico. A história dele eu curto muito. Por que você acha que a Abril ela simplesmente cortou esse... Porque você acha que ia dar uma confusão nos leitores de apresentar outro Spawn, assim, muito parecido com o Simmons? Por que você acha? Não, eu tenho uma teoria que eu já expus no WhatsApp e eu posso reproduzir aqui mais uma vez, tá? Tem uma edição da Maldição do Spawn que começa com a retorno da Angela, né? Que conta a origem dela e tal. Ela faz uma ligação com uma edição do Spawn. Eu não lembro o número agora. 60 e alguma coisa. Então, quando a Abril chegou nesse número, ela tinha que ter um meio de explicar por que a Angela voltou, né? Então, para não ter que ficar, de repente, dando muitas explicações, aí ela lançou a Maldição do Spawn, só que com numerações invertidas, começando justamente da edição que faz essa ligação. Sim. Que foi no caso aqui saiu como edição número 1, 2 e 3, mas lá era 9, 10 e 11. Então, eu acho que eles fizeram esse contrato de lançar apenas a Maldição do Spawn a partir desse ponto, e somente das histórias dos personagens que tinham alguma ligação com o Al Simmons. Se perceber bem, é somente história da Angela, do Tony Twist, Sandwich. Eu tinha questionado isso hoje mesmo aí, essa teoria sua, bem relevante mesmo. Porque você pode ver que o que ficou de fora foram justamente todas as histórias que não tem nada a ver com o Al Simmons, que foi a história do Daniel Lanzo, do Rhaenys, que é o Spawn da Era Mitológica, tem o Spawn Anjo, que é um Spawn que vivia na mente de um garoto, tem a história do Purgatório, que foi a última edição, tem a história da reconstrução do Chacina, que inclusive foi anunciado numa sessão de cartas
que voltaria, essa história seria publicada como Retorno de Chacina, que nunca foi mais publicado, né? Nunca foi publicado, e por aí vai. Então a minha teoria foi justamente essa, eles apenas pegaram as edições que mais tinham essa ligação com Al Simmons e publicou no Brasil, deixando essas paralelas, né, de fora, o que eu acho que foi um erro, porque são justamente histórias muito boas. Só para complementar, a última edição, que foi a edição que fala é a única história de toda a saga do Spawn que fala do purgatório. Que a gente sempre fala do céu e inferno, mas não fala do purgatório. Tem uma história lá que a pessoa tá no limbo também, né? Não, o purgatório mesmo, né? É o purgatório, que ele tem que fugir num labirinto e subir uma montanha. Isso, legal essa edição. A edição que mais deu aquele estouro de cabeça, pra mim, foi a edição 100. Mas eu vou explicar por quê. Eu consegui a Spawn número 100 antes de sair do Brasil. Quando não tinha começado nem a história do Urizen. Então, pra mim, pegou muito mais de surpresa, porque quando anunciou lá fora, falou que ia sair com capa variante, não sei o que, aí eu entrei em contato com uma importadora aqui do Rio de Janeiro, e eu falei, pô, encomenda pra mim a edição 100, aqui acho que tava em 90 e pouco ainda, tava com 1 ano ainda de atraso. Aí eles perguntaram, mas vai vir com capa variante, qual que você quer? Eu quero a da capa com o Alex Ross. Aí, tá bom. Quando chegou na minha mão, eu comecei a ver assim, eles estão no inferno, agora o que aconteceu? Quando eu vou folheando a página, Angela morre. Aquilo pra mim foi uma surpresa gigantesca, porque eu não esperava que aquilo ia acontecer. Então, pra mim, essa foi a edição especial. Abração dele. Né? Qual a edição que mais marcou? Cara, o que eu vou falar parece bobo. Você fala, pô, número 1, mas tem um porquê. É porque eu já colecionava gibi desde 1985. E já vim de Marvel e DC. E quando eu era muito fã do Todd, né? Pelo trabalho dele na Marvel. Quando ele criou, né? Ele lançou o primeiro gibi, eu falei, cara, será que isso vai ser bom? Porque eu sei que a arte dele é boa, mas o personagem vai ser bom? Minha dúvida era essa. Então eu lembro, cara, eu tinha 16 anos de idade, quando eu peguei e li, eu falei, é bom. Então acho que o impacto que aquilo me causou da primeira edição, quando saiu pela Abril, marcou. Então acho que a 1 pra mim até hoje tá aqui muito, muito forte, entendeu? Muito enraizada, assim. O impacto, que eu comprovei que a arte era boa e faltava ver se o personagem, a história era boa. E aí matou. E dali ferrou. Aí criou a semente ali e ficou. Então eu gostei muito. A mim foi muito marcante pelo impacto inicial ali. Tendo a certeza que a criação estava feita, estava ótimo. Adorei. Eu acho que a edição número 1 ela é especial para todo mundo que é fã do Spawn, porque assim, muitos personagens que a gente gosta, como Homem-Aranha, Batman, Superman, a gente não teve a oportunidade de ler a número 1 na época do lançamento. Isso também. Exatamente. O Spawn não, a gente pegou do início, então acho que por isso que ele é tão especial. Verdade. Pô, cara, aquilo na época foi um baque, cara. Assim, foi um choque. O Brasil naquela época era muito atrasado, não é a realidade de hoje, exemplo. Você tem um atraso de 1 ano, mais ou menos. Naquela época eram 4 anos em média. Abril demorava 4 anos. O atraso era muito grande. Então você já tinha muitas notícias do Spawn lá fora, que tava bombando, mas eu queria saber. Eu não dominava inglês, não tinha muita noção. Você não tinha acesso à internet como tem hoje. Então foi, cara, isso quando chegou aqui eu pirei. Ainda justamente isso, né? Spawn saiu em 92, demorou 4 anos. Atraso, E aí, quando vem em formato americano, que a gente estava acostumado só em formatinho, cara, foi outra. E a qualidade da coloração já era nível top. Nossa, muito top. Era coloração de computador, né? Cara, foi chocante, foi impactante. Aí depois eu já coleciono videogame, vocês podem ver aqui atrás também, teve o jogo do Super Nintendo, aí veio o filme, aí foi vindo tudo, né? Aos pouquinhos. Né? E o filme pra gente não demorou tanto quanto foi pro americano. O americano lançou em 92, o filme em 97, né? No Brasil a gente teve o gibi em 96, 1 ano depois já veio o filme. Então veio tudo junto, assim, foi um impacto. Foi forte. Uhum. Isso ali pra mim definiu ali o personagem. Legal, agora, cara. O que eu mais quero agora é o encontro dele com o Homem-Aranha, né? Olha só, temos um convidado para entrar, muito especial aí. Vamos ver se ele vai conseguir. Olha só quem está aqui na nossa live. Fábio Ramone, para quem não conhece, é o nosso youtuber do canal HQzaço. HQzaço. Bom, e aí, então, Vinícius, para concluir aquelas perguntas que eu tinha feito, qual que é o seu Spawn favorito aí? Eu acho que é o medieval também. Concordo. Bacana. Vamos ver o Fábio.
Entrou. Agora acho que tá com áudio. Foi? Agora foi. Aê! O Edson também entrou e o Fábio entrou. Legal. Fábio Luiz, Latezaço. Muito Valeu, bom. galera. Soldados aí do inferno. Opa! Boa. Fala aí. Beleza? O que tá Legal. rolando aí? O nosso papo aqui, eu fiz 2 perguntas e aí meio que dá para você comentar agora, bem agora. Qual que é o seu Spawn favorito? Spawn, né? Spawn. A gente fala tudo que é jeito aqui. Qual que é o... Sem ser o Simmons, né? Que é o Spawn tradicional de action figure. Algum outro tipo de Spawn que você gosta? Sem ser ele, assim, que você curte. Antes de mais nada, eu mesmo cometo esse erro de falar Spawn, né? E desde criança, né, quando eu conheci o personagem, eu sempre falava assim, e ficou um vício. Tanto que eu gravei um vídeo, acho que há uns 2 anos no canal, falando sobre o Spawn, né? Que eu falei errado, né? Eu falei Spawn. Aí a galera começou a comentar lá que tava pronunciando errado, mas não adianta, foi um vício que eu peguei desde criança. Não tem jeito, a gente fala Spawn porque é o jeito que escrevem aqui. Então, em questão dos preferidos, né, o clássico sempre vai ser o meu preferido, ele é insubstituível, mas eu admiro também aquele medieval, eu acho bem legal o visual dele. Legal. Isso foi unânime aqui, viu, Fábio? Todo mundo falou do Spawn medieval e do Spawn do Dark Ages, que é uma outra série. Eu não, hein? Eu não. Ah, sim, teve outras pessoas que falaram. Por exemplo, eu comentei que eu gosto do anti-Spawn, eu gosto do Redentor. Porque eu achava que ele era um Spawn, na verdade. O Spawn do mal. Eu era pequeno. Né? Variações tem um monte, né, do personagens daí. Sempre vai ter cada um com a sua preferência. E eles ganham também nesse lance de aspecto visual, né? Tanto nos quadrinhos como marketing de lançar os bonecos, tudo. Um leque enorme. E, Fábio, qual que é a história do Spawn que você leu que, tipo, nossa, que foda essa história? Curti pra caramba. Olha, eu vou pegar nesse lance da nostalgia, que foi uma das primeiras, acho que se não foi a primeira história que eu li do personagem, né? Que foi no comecinho, acho que Spawn número 5 ou 6, que tem aquele vilão, aquele pedófilo sorveteiro, Bill não sei o que, o nome, né? Qual que é? Okay. Isso. Edição 5. Então, que tem aquela cena sensacional, que aparece ele todo pendurado, todo ferrado, com um sorvete na boca, se não me engano. Aquela história, aquela cena que fez eu gostar do personagem e começar a colecionar e saber ir atrás de tudo sobre ele. Então esse vai ser sempre a história principal do personagem, que pega naquele lance da nostalgia também. Bom, o Spawn, assim, eu não li, não consegui terminar de ler ainda todas as HQs, né? Igual vocês aí que são super viciados, né? Eu acho que eu tenho tudo aqui, mas ainda não consegui terminar de ler. Eu acho que eu parei na edição 60 e pouco, alguma coisa assim. Não é da história, né? Mas um Spawn que me marca muito, desde que eu sou pequeno, assim, que eu via os anúncios do bonequinho da Gulliver atrás, é o mangá, o Spawn mangá, que é aquele que tem meme no peito e tal. Pô, eu lembro que quando eu era pequeno eu comprei até uma folha vegetal para desenhar ele. Então, eu acho que do Spawn, eu acho que esse é o que eu acho mais legal, tirando o Spawn 3, né? Só pelo fato de eu acender o olho. E a história que mais me marcou, que eu gosto muito mesmo, não li tudo ainda, mas acho que foi a primeira que eu comprei, que é aquela lá do Maldição de Secando Spawn. A arte daquela edição é fantástica, assim. Eu acho que deve ter sido o Capullo que desenhou, né? Cara, os detalhes assim do corpo em decomposição, assim, do Spawn, os bichinhos lá, arrancando mão, não sei o que, cara. Eu acho que essa é uma das histórias mais legais, assim, que eu já li até hoje. Que legal. É a saga que apareceu, o Spawn Mãozinha. É verdade, é a cozinha da família. Homenagem à família Adams.
Foi até. Eu lembro que tem algum vídeo do canal que eu até coloquei aquela cena da mãozinha andando assim. Acho que é o vídeo do Luiz Carlos, ele fez pra gente. Eu fiz aqui uma lista de tópicos. Eu fiz uma lista de tópicos pra gente conversar, então vai ter assunto pra caramba. Por que vocês acham, né, que o Spawn ele caiu um pouco no esquecimento aqui no Brasil? Aconteceu isso, o Spawn ele tinha essa coisa bacana no início dos anos 90, né? E de repente, pá, ele sumiu. E outra coisa pior, vocês acham, aí eu acho que é uma segunda pergunta que eu tô fazendo, vocês acham que o Spawn ele sofreu com aquela coisa da imagem da Image Comics no início, quando ela surgiu, que era mais imagem do que texto? Vocês acham que o Spawn ele sofreu um pouco da sombra do que era a Image no início dos anos 90? Não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Porque todo mundo fala, a Image é tudo ruim, as histórias é ruim, e Spawn é uma merda, que não sei o que. Tem muito preconceito ainda. Mas a gente tá... Teve gente que foi na maré imitando, né? Teve gente que foi, às vezes um falava, a pessoa nem lia o gibi e já seguia o que vários iam repetindo, tipo uma repetição. Né? A pessoa não comprova, não lê, e aí começa a repetir o que ele escutou de outro. Então, vai na maré, segue a maré. Isso que eu queria discutir aqui com você, justamente isso. O que será que Spawn sumiu? E se realmente tem o Spawn, por que né, o Spawn ele sofre dessa maldição aí da Image Comics do início? Eu não sei se vocês passaram por isso onde vocês moram também, mas na minha região, a partir ali do número 80, foi começando a diminuir nas bancas. Eu não sei, de repente eu perdia um número, de repente eu perdia outro, e aí quando foi chegando lá pelos 120, mais ou menos, eu acho que eu já não achava mais na banca. Foi por aí que eu comecei a perder números de vez mesmo. Então eu acho que esse foi um dos motivos de Spawn começar a perder força no Brasil. Que eu acho que a quantidade de exemplares talvez tenha sido menor de publicação, não sei, talvez o Léo saiba um pouco mais disso aí. Mas eu acho que isso que você falou aí da imagem ser muito marcante, a história ser menos marcante, isso é uma coisa que o pessoal pega muito no pé ainda hoje em dia, apesar de eu não concordar, né? Mas o pessoal pega muito pé ainda hoje em dia. Se você entra em alguns grupos no Facebook de conversa sobre quadrinhos, tem muita gente que fala isso, isso é um lixo. Só presta o visual, sei lá o quê. Não. Que não é assim, né? A gente não concorda, né? No Marvel DC também tem isso mesmo. Acontece. Infelizmente. Eu arrisco dizer que esse estigma que o Spawn sofreu é mais por causa do nosso amigo Rob Liefeld, né? Sim. O Robinho, Rob Liefeld. Ele pegou todo mundo. Não, mas se a gente for analisar, hoje em dia, o Spawn está com muito preconceito. Pode ver, você pergunta aí para essa molecada, tudo vai dizer que não curte, que não gosta. Eles criaram uma onda do Spawn ser ruim. Então a galera tá indo muito nessa onda. Eu acredito também, até falando de algo mais atual, não como nosso amigo falou aí do número 80, no número 100, mas algo mais atual, que falta algo constante do personagem. Que tal, sei lá, talvez uma mensal? Será que isso iria reviver o personagem? Eu acho que esses encadernados são excelentes, eu até falei, elogiei tudo, mas de 5 capítulos e que demoram muito para lançar o próximo volume, torna, para alguns colecionadores, eles esquecem isso, não se torna importante. Talvez se fosse tipo uma mensal, não comparando, né, devido à grandeza de editora, de personagem, como um Batman da vida, uma mensal, talvez essa fosse uma solução, e eu gostaria de ver há muitos anos isso aqui no mercado, né, brasileiro, ter uma mensal, voltar a mensal, para ver como que funcionaria. Eu acho que você tocou num ponto que faz sentido mesmo. Acho que é por causa dessa, talvez, que a Abril ela parou de publicar Spawn, né? E ficou um tempo aí num hiato grande, né? Acho que o Léo pode até complementar aí e falar alguma coisa. Acho que isso que fez a popularidade dele diminuir, né? Sim, tô falando aqui agora. O que acontece? A Abril ela tinha um ponto positivo que era o marketing. Porque como ela tinha um leque muito grande de revistas, ela tinha a possibilidade de colocar a propaganda da revista do Spawn, por exemplo, dentro da revista do Homem-Aranha,
ou do Superman. Então ali já criava alguma espécie de curiosidade para quem estava lendo para poder comprar a revista. Além disso, era comum nos grandes centros algumas bancas receberem posters, banners, né, da revista. Eu lembro que quando a primeira minissérie, o primeiro número da Ângela saiu, tinha algumas bancas que tinham um banner em tamanho real da Ângela. E aquilo ali chamava a curiosidade. Então a Abril ela trabalhou muito isso, essa parte da propaganda. Aí quando ela saiu, entrou a Pixel, essa parte de marketing já caiu um pouco. Porque a gente quase não via falar muito sobre Spawn já nessa época. A Pixel ela não trabalhou muito nisso. Eu até comentei na época com o Cassius, que era o editor da Pixel, e também com o Odair, que era necessário fazer alguma divulgação. Seja, por exemplo, colocar banners em banca, se pudesse comprar algum anúncio, alguma coisa do tipo para poder chamar o público. Propaganda é a alma do negócio, né? Exatamente. E já nessa época as vendas já começaram a cair também. Fora que o fato da Pixel, todo mundo deve se lembrar, tinha um problema muito grande de distribuição. Então às vezes chegava a revista num estado, mas não chegava no outro. Ou então chegava com atraso. E isso depois se alastrou também quando foi para HQM, quando começou a lançar encadernado. Porque aí o encadernado, por ser um pouco mais caro, não ia para todas as bancas. Afastava a galera também, né? O preço era R$49,90, né? Alguma coisa assim. Aí o que acontece? As pessoas não vendo a revista na banca, não vai criar interesse. Tanto que até hoje tem gente que está pedindo para Spawn voltar para o Brasil e não está sabendo que Spawn já voltou. Já voltou. Tem muita gente lá no grupo e pede, poxa, a Panini podia trazer Spawn de volta. Eu sempre falo, não, deixa com a New Order. Só que eu sempre bato na mesma tecla. Infelizmente a New Order ela está pecando com essa parte de publicidade, porque ela não está fazendo o dever de casa dela. Na verdade é a gente que está fazendo a divulgação. Isso daí eu tenho que dar o braço a torcer, realmente. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu não sabia que a revista estava sendo publicada de novo no Brasil. Inclusive, banca aqui em Fortaleza nem existe mais. Só vou ter acesso aqui, uma Saraiva da vida, uma revista, uma livraria Cultura. E vou te dizer, a gente tem que catar pra achar uma coisa boa que tá nessa livraria, porque a gente chega lá e as edições são atrasadas, ou as mensal não chega na data que é para ser publicada. Do Spawn ter caído aqui no Brasil também teve muito aquela coisa de quando pararam de publicar, que a gente teve que buscar as edições americanas. Brasileiro é preguiçoso, não gosta de ler nem em português, pior em inglês. Eu tiro isso porque eu trabalhei numa videolocadora e quando os filmes chegavam que era só legendado, eles diziam assim, é dublado? Não, esse é só legendado, quero não. Então teve esse grande... sério. Aí teve esse grande problema. Aí não levou o filme. Os caras não queriam ler o filme que tava legendado em português, mas os caras não queriam, né? Acho que o Vinícius quer comentar alguma coisa aí, Vinícius. Mas o momento atual do Spawn tá vindo forte por causa do jogo do Mortal Kombat, né? Que deu uma... mexeu agora, bem forte. Vocês não têm noção. Na escola, os alunos ficam me perguntando, tio, quem é aquele personagem que o senhor fica postando 24 horas no seu Instagram? Aí eu, aquele é o Spawn. Spawn, aquele filme da Netflix? Não, tome isso como referência. Vai assistir a série da HBO, aí eu mando os links pra eles. Ele assiste, que personagem foda, aí começa. Inclusive eu até falei com o André que semana passada eu apresentei o personagem pra um amigo meu. E ele tava na 60 e alguma coisa já, lendo já sem parar. E ele tava dizendo, cara, que personagem perfeito. Ele tava muito empolgado e tava feliz pra caramba, sabe? Ele, eu vou devorar isso aqui tudo. Eu acho que ele já tá na 80 e alguma coisa. Daqui a pouco ele passa de mim já. O lance de jogo, eu tava gostando do Super Nintendo até hoje. Aí o do Mortal Kombat eu achei bom. Porque a versão de Play 1 e Play 2 eu achei fraca. Mesmo na época do lançamento eu achei fraco. Esse é ruim. O Play 1 é muito ruim. Teve um jogo bacanudo, assim, dessa nova geração, deveria ter mesmo, né? Um jogo. Tem que ter um filme. O Mortal Kombat 11 eu acabei com ele em uns 4 dias. Eu tinha pegado já tudo, as skins, tudo, já tava fazendo os combos, sequência, não tinha mais nada pra fazer, não joguei com nenhum personagem, só joguei com o Spawn e só comprei, não vou mentir não, só comprei o jogo por causa do Spawn mesmo e
os outros personagens não me interessam, nem a história, nem nada. Eu só peguei por causa do Spawn mesmo e eu achei o personagem... Então, só um adendo aí, voltando um pouquinho do lance do mercado do Spawn. Se eu não me engano, agora em junho, vai completar um ano, né, do lançamento do primeiro volume da New Order, se eu não me engano. A gente vê aí a distância, né, de uma edição, um ano. Será que isso, no lance de fidelizar o cliente, também não é um pouco, não pega muito assim no lance da fidelização do cliente, esse espaço de um ano de uma publicação até o momento? Então, isso resumindo aí que o problema do Spawn no Brasil é distribuição, propaganda, frequência de publicação. É isso aí, né? Isso, exatamente. Na última conversa que eu tive com o Anésio, o editor da New Order, a informação que eu obtive é que eles deram uma segurada agora por conta da pandemia, porque tá achando que pode ser que não tenha muita saída nessa época. As pessoas estão começando a segurar um pouco o dinheiro para as coisas mais essenciais, né? Então, passando essa pandemia aí, não sei quando que vai ser, eles vão voltar a tocar o projeto, mas parece que estava em andamento sim a produção do encadernado. Já estava a tradução já está pronta, já foi entregue e estava no momento agora de editorar, né, a revista, né, passar ela para o português, mexendo nos balões, etc. Aí lembrando que o Ressurreição que saiu no Brasil é capa dura, tá? É capa dura. Show de bola. Uma dúvida, galera, sobre o filme. O que vocês acham do filme, assim? Acha que tá indo pelo caminho correto? Ou ele tá dando mole? Tudo bem que agora fala tudo devido ao coronavírus, né? Mas tu acha que tem futuro, tem jeito, tá indo bem? Vocês acham? Eu acho que o filme 2. Rapaz, isso daí... Só acredito vendo, viu? Cara, agora depois de eu acho que a ideia do McFarlane é dirigir o próprio filme. Eu acho que isso não é uma ideia boa, porque ele tem experiência como direção, né? Mas talvez ele tenha falado que queria dirigir o próprio filme para poder dar uma segurada até ele achar um diretor, uma forma de fazer acontecer, sei lá, de uma maneira mais viável, porque por enquanto ele vai ter que dar uma ralada aí, porque só juntar a gente para formar um elenco... Eu notei que ele queria atacar tudo junto, ele queria vir com o jogo do Mortal Kombat, ele queria vir com o filme, ele queria vir atacando de todos os jeitos, mas aí deu o lance do coronavírus, quebrou um pouco. Aí pode ser que isso vai dar uma prejudicada mesmo. Eu, no próprio canal aqui do YouTube, teve aquela época da San Diego do Comic Con, né, do ano passado, eu fiz meio que uma tradução meio que simultânea, ele comentando sobre o filme. Tem um negócio interessante que ele falou, que é o que o Luiz comentou aí por cima. Ele realmente, ele sabe que ele não é um diretor, assim, mas ele tem as pessoas em volta dele, isso ele comenta, e eu achei bem legal, porque realmente é isso. Se você tem as pessoas certas do seu lado, as pessoas profissionais, vão te conseguir conduzir e te auxiliar para chegar no ponto. É isso que acontece também com as organizações, empresas. Você não é sozinho numa empresa, né? Você tem um monte de pessoas e funcionários que te faz caminhar para alcançar o seu objetivo. Então aí ele comenta que ele tem o Jason Blum, né, que é o cara da Blumhouse, que fez filmes excelentes aí, né? A gente pode falar mas o Homem Invisível o Corra. Agora tá me fugindo outros filmes da Blumhouse, mas eu também esqueci agora. A atividade normal é deles, né? Os caras. Isso daí também, né? Da faculdade, pouquíssima grana. Ele vai mudar um pouco agora o filme. Ele não vai mais fazer com os Paul tão aparecendo tanto. Parece que ele vai aparecer menos. Né? Não vai ser então, sobre essa questão aí, eu tinha até comentado quando eu participei com o André lá naquele podcast do HQeiros, né? Isso. Que assim... Tem um vídeo também no YouTube aí. Isso. Então, essa questão do Spawn quase não aparecer no filme, ela pode ser surpreendente sim, tá?
porque o próprio McFarlane disse que quer fazer o filme parecido com o Tubarão. E a gente lembra que o filme do Tubarão, o Tubarão quase não aparece. Ele só aparecia em pontos chaves do filme. Ou do próprio Alien, né, que a gente comentou. Sim, e eu citei também do Hellraiser. Ele só aparece no final, praticamente, né? A estrela do Hellraiser quem é? Pinhead. Só que se você vê o Pinhead, ele quase não aparece. Né? Que aparece a pessoa lá mexendo no cubo da configuração dos lamentos. Né? Não, quando ele aparecer, isso que ele vai impactar, né? O legal é isso, ele tem que ter uma boa presença. Gente, falando sobre o filme do Spawn. Agora, o Recal, que foi aquele curta que os fãs fizeram, gente, aquele Spawn, aquela pegada daquele filme ali é macabro pra caramba. Aquele negócio ficou muito bacana, tá entendendo? Sim, eu acho que se eles fizessem uma coisa naquela pegada ali, ficaria com certeza, bacana. Com certeza o filme que vai sair agora, que a gente tava falando que, né, tá nesse imbróglio, se sai ou não sai, ele vai seguir essa pegada assim, mais sobrenatural mesmo. Sim, isso que eu falo, o Spawn, ele é um personagem sobrenatural, ele não é um personagem de ação, embora nas primeiras histórias, na época do Greg Capullo, a gente tinha muita ação. Agora, se a gente pegar essas histórias mais atuais, principalmente dessa fase do Jason Shaw Alexander, o Spawn ele virou um pouco mais uma entidade, um ser, algo sobrenatural. Ele quase não tem agindo nas sombras. Cena de agindo nas sombras. Ele não tem aquela coisa de tiroteio, arma, nada disso. Então essa pegada é interessante a pegada no filme. Tudo levou ele a ser o que ele é hoje, né? Porque quando começou ele era um soldado que tinha morrido e não sabia que era uma entidade. Ele volta, ele até tem aquela edição que ele tira a máscara pensando que é um pano e o Bob bota na cara e quase a máscara mata o Bob, né? Que é É verdade. Isso. E depois ele acha, eu acho que o Spawn porque tem uns amigos meus que estavam me perguntando, Luiz, se o Spawn é tão poderoso que uma vez eu entrei num grupo de fãs da Marvel e eu fiz um barraco lá porque eles estavam dizendo que porque as entidades da Marvel são foda. Eu, rapaz, vocês conhecem o Spawn? Ele, Saudade do Inferno, aquele filme ridículo que passa... aí eu comecei a falar dos poderes do Spawn, né? Ele, caralho, o cara faz isso tudo, ele para o tempo. Quando ele chega, tudo que tá ao redor dele vira um pesadelo. Como é que tu luta com uma pessoa que transformou o cenário em pesadelo? Tu tá entendendo? Os poderes do Spawn praticamente é ilimitado, né? Porque ele tá na mente dele, né? O que ele quer fazer, ele quer fazer. Ele parou o tempo, o cara comeu o fruto divino, ele ajoelhou Satã e Deus, né? E tem aquela coisa assim de ele usar as armas. Aí eles perguntaram, se ele é tão poderoso, por que ele usa a arma? Porque ele nefla pra poder dar chance pros Nessil dos inimigos dele. Né? Então ele usa aquelas armas lá pra. Tipo assim, tô usando a arma aqui só pra dar uma chance pra esse pobre aí. Em alguns momentos que ele tá um pouco mais enfraquecido, né? Aí ele... ele pega uma história que deram ali foi naquele encontro dele com o Batman, que eu acho que dá pra fazer um bagulho que ia ficar marcado e a história foi fraca. E aí a luta dele com o Batman foi meio ridícula, foi meio pastelão. Então acho que o Frank Miller deu mole ali no roteiro. Mas eu ainda gosto mais do primeiro encontro do que o segundo. Eu gosto mais da história do segundo encontro. A história que foi feita pela DC, eu acho ela mais interessante, aquela coisa do sacrifício que veio lá da lenda de Roanoke, que depois foi transportado para Gotham. Aquilo ali foi interessante. Eu só não gostei da arte. A arte é feia, a arte deixou a desejar. O Klaus Jensen lá, ele... É que Klaus Jensen, ele é mais arte finalista, ele não é desenhista. Isso aí. Entendeu? Então o desenho dele foi muito infantil. Já o primeiro encontro que foi produzido pela Image, o problema ali foi a história, né? Não foi o desenho. O Frank Miller não estava legal ali, não era ele. Entendeu? Ele fez ali só para poder, sei lá, ganhar o dinheiro e pronto. Entendeu? Dá para ver que não é o estilo dele. Caindo as histórias dele já há um tempinho. Ele já não escreve mais como era antigamente. Mas e o terceiro encontro do Spawn com Batman, que foi prometido em 2008, até saiu na revista Pixel Media, na época, dizendo lá o Inner Demon.
Tem umas estatuetas bacanas demais. Você ficou sabendo dessa também? Ela é disputada até hoje para a compra dessa estatueta. Foi feita pela DC Direct. Só que não foi feito o encontro, né? É uma possível troca de palhaços ali, né? É. Ia ficar bem legal. A gente, inclusive, cogitou ano passado, quando o Todd anunciou uma nova parceria com o Greg Capullo, que poderia sair o crossover, né? O terceiro crossover. Essa foi a minha matéria de estreia no site do Spawn Brasil. Eu fiz uma brincadeira de 1º de abril, dizendo que ia sair o terceiro encontro do Spawn com Batman. Mas não, era o encontro deles para produzir a edição 300. 300. Mas eu tenho a impressão desses crossovers aí que são algo muito corrido, né, meu? Não dá para desenvolver muito, né, na história. Vocês têm essa impressão também? Geralmente crossover é isso mesmo, é uma coisa meio corrida. Mais um tiro direto. Mas sendo que o Todd McFarlane deu uma declaração essa semana, já tem algumas semanas atrás, que por conta da pandemia que está caindo a venda dos quadrinhos, que ele defende a criação dos crossovers para poder alavancar novamente as vendas. Isso e ele não descartou a possibilidade de fazer o novo crossover. Essa é a estratégia. Ele não descartou a possibilidade de fazer o crossover com o Homem-Aranha. Eu adoraria. Eu guardo isso ansioso, assim, desde um molequinho. Teve aquela arte do J. Scott Campbell, que foi até capa da Wizard, que ficou icônica, né? Mas vamos. Eu queria comentar aqui, pra gente caminhar pro final. O que vocês acham que o futuro pode reservar pro Spawn? Né? E sobre o futuro do Spawn, o que vocês acham? O que você espera o que você desejaria? Né? Essa aqui é a pergunta. No Brasil? Não pensei diretamente falando do Brasil, mas pode ser também. O que eu tava pensando mais era assim, o futuro do Spawn realmente nos quadrinhos, assim, né? Eu acho que a hora é agora. Depois de um certo período aí, no lance agora que a gente tem do jogo, do filme, a hora do Spawn alavancar, creio eu que seja agora. E que isso reflita, né, não só como lá fora, como aqui no Brasil. E novamente, estou citando, eu torço para que tenha Spawn mensal aqui, que eu acho que é o único jeito de dar certo, porque eu acho que a gente vai, infelizmente, vai acabar morrendo na praça se a gente for continuar nesse estilo de publicação, uma por ano. Sinceramente, a minha opinião, não vai dar certo, infelizmente. Realmente, para pegar no bolso da galera de novo, isso daí eu tenho que dar o braço a torcer. Eu concordo que deveria sair uma mensal, porém talvez não nos mesmos moldes que no americano. Eu já defenderia fazer uma espécie de mix. De repente 3 histórias dentro da revista. Sim, mas não precisava 2. Não precisava ser necessariamente 3 histórias da mensal. Poderia ser, por exemplo, uma história da revista mensal e outra, por exemplo, do Dark Ages. Sim, ia ser ótimo isso. Algo do tipo, entendeu? Aí não precisa ser mensal, pode ser tipo bimestral, como aquela do Lanterna Verde, né? Lanterna Verde eles estão fazendo assim. Sim. Cada 2 meses eles lançam uma edição. A do Conan também tá assim. É muito grande, né? Mas eu acho que se saíssem uns 3 encadernados por ano, daria legal já. 2 ou 3 seria legal. Perfeito. O que vocês acham que poderia rolar nas histórias futuras do Spawn? É difícil de dizer o que vai acontecer a partir de agora, porque vários objetivos que o UOL já tinha, alguns já conseguiu e outros não, né? Porém, essa história agora de que ele está tentando fechar a Terra contra as influências do céu e inferno, eu estou vendo que está se arrastando muito. Já tem bastantes edições em que ele tenta alcançar esses objetivos e não está conseguindo. Então é difícil de dizer até onde isso aí vai levar. Eu espero que seja em breve esse arco possa se fechar e ter outras histórias até mesmo isoladas. Não precisa ser mais aquela coisa sequencial, entendeu? Porque
esse está sendo um grande problema. O McFarlane está se arrastando muito nas histórias. É diferente daquelas histórias no início, onde você tinha uma edição que terminava na outra, mas não necessariamente fechava a história. É o caso, por exemplo, da história da KKK. É uma história fechada, mas que faz parte de toda a história. O que está acontecendo hoje não está sendo assim, está sendo algo que está continuando, mas não está indo a lugar nenhum. E muito devagar, né? Muito devagar. Eu esperava, por exemplo, que a edição 300 fosse bombástica, e não foi. Eu não tive assim, aquele impacto que eu tive na edição 100, por exemplo. Ou da edição 50, que é quando o Wall ele cura o Terry do câncer e vai parar no inferno. Essas foram as edições impactantes. Agora 300 para mim não me chamou tanta atenção quanto as outras. Mas talvez se você ler no run, assim, se você ler numa sequência tal, aí será que esse sentimento que você está dizendo de progressão de história, será que não vai surgir, será? Não, na verdade eu tenho acompanhado, né? Não está saindo no Brasil, mas eu acompanho online, né, as histórias para poder ficar por dentro. Mas é como eu disse, eu não estou tendo aquele mesmo impacto que eu tinha inicialmente, né, de que cada edição era uma edição memorável. Isso não está acontecendo hoje. Então eu acho que o McFarlane ele tem que começar a se preocupar um pouco mais com isso, até mesmo chamar outros roteiristas, porque quando ele chamou o David Hine para poder trabalhar no Armageddon, deu up legal. Hoje não está tendo isso, né? Hoje está sendo muito arrastado. Será que então não vai começar daqui para frente? Porque o Philip Dano ele introduziu um personagem novo que mostra um personagem que veio do futuro, né? Isso daqui já é um pouquinho de spoiler aí para quem não tá acompanhando, mas é um spoiler de leve, assim. Mas vou também dar um exemplo. Já tem várias edições que tá se prometendo um Spawn verso. Só que a gente não tá vendo muito isso acontecer. Até o momento só apareceu um Spawn. Não, dois, né? Apareceu o Medieval e apareceu o Ninja. Só que ainda não houve assim, aquele impacto, né? De vamos juntar todo mundo. Até não teve isso. Então, eu não sei até que ponto o McFarlane quer andar com essa história. Eu só espero que ele possa dar uma revolução. Então, só com você, Léo, o que você gostaria então de ver então, de futuro de Spawn? O que você acha, assim? Eu acho, minha opinião, né, que poderia se finalizar a história do Al Simmons, tá? E iniciar uma história diferente com um outro Spawn, como foi feita uma tentativa com o Jim Downey. Só que não da forma como terminou, porque lá o Wall ele desapareceu e o Jim Downey assumiu. Eu queria ver assim, o Wall ele meio que ter a sua redenção, né, de poder se livrar da maldição de alguma forma e tudo isso passar para uma outra pessoa e assim começar um outro arco diferente. Eu acho que deveria ser assim, porque mas talvez não ficaria um pouco mais do mesmo ou não? O que você... Talvez não, porque seria um outro ambiente, outros personagens, poderia desligar todos esses personagens que a gente tivemos até hoje e começar uma outra coisa diferente, assim como a gente tem, por exemplo, com o Dark Ages, que se passa lá na Idade das Trevas, são tudo diferente, é uma outra personalidade. E eu acho apresentar os outros spawns, né? Talvez poderiam trazer esses outros spawns e contar as histórias deles nas histórias mensais, talvez, né? Eu acho que deveria ser assim. Em vez de fazer minisséries ou série paralela, contar mesmo na mensal, né? Aí cada arco de história seria de um spawn diferente, né? Eu acho que deveria ser assim. O spawn ele deveria terminar no auge, tá? Pra não ficar aquela coisa maçante que eu acho que já está começando a ficar. E aí sim, dá uma oportunidade de criar uma outra história. Que até hoje eu defendo. Eu acho que o Spawn deveria ter terminado no Armageddon. Aquela pose dele ter terminado sentado na cadeira, dizendo lá no final, eu sou o Spawn, tal.
Eu acho que deveria ter terminado ali. Entendeu? E aí sim, entraria sei lá, passasse alguns anos, uma outra alma ser recrutada para se tornar um outro personagem. Eu acho que isso deveria seguir dessa forma. Entendi. E a galera aí, o que vocês acham? Eu acho que eles deviam começar a mexer com multi-universo no quadrinho. Aparecer umas influências de, sei lá, outros universos aí, os outros infernos, ou alguma coisa parecida. E que ele tivesse que, sei lá, que dar conta desses infernos também, como se fosse responsabilidade dele, já que ele tomou o trono dos 8 soberanos da Terra. Pelo menos assim, que possa dizer assim, esse daqui vai dar pra disputar com ele, porque o cara tá tão poderoso que o que botar pra ele vai trucidar. Então eu acho que tem que ter um desafio, porque acaba ficando maçante a coisa de... pelo menos, eu não consigo imaginar, se você botar assim do universo da Marvel, da DC, eu não consigo imaginar nenhum personagem daquele, nem eles fundidos, derrotando o Simmons, por exemplo. Como é que você... Não sei, não dá nem pra... Se você pegar todas as habilidades que o Spawn adquiriu até hoje e o poder que ele tem, quem derrota esse cara? Pô, é uma manopla infinita pra ele. Sei lá, acho que ele comeu o Thanos e transformava ele num, sei lá... Mas o Spawn é muito de ciclo, né? Ele, nesse momento, por exemplo, ele tá um pouco enfraquecido até, né? Ele já não é mais essa potência toda aí e tal. Sim, deu um downgrade lá dele. Deu um downgrade. Mas então, já na minha opinião, o que eu acho que a gente tá precisando bastante mesmo na revista nesse momento é um vilão de peso, assim, tipo um Malebolge de novo, um Mammon de novo, né? Porque o Thor tá tentando encaixar ali o Spawnverse, mas eu acho que tá faltando um vilão com história mesmo, assim, com peso, né? Pra mexer a revista de novo, né? Largar um pouco dos heróis e passar para os vilões, assim. Eu acho que a gente precisa de um vilão estruturado, né? Não ficar com esse retorno de palhaço sempre, do palhaço sempre voltando, né? O palhaço de coisa nova bem legal, né? Ou Billy Kincaid vai voltar de novo, parece, né? Então... como qualquer super-herói que tem muitas edições, né? E longevidade, né? Tem sempre os altos e baixos, né? Então o Spawn, ele tá passando agora, vocês acham que ele tá passando por um momento que tá começando a dar a barriga negativa, né? Vamos dizer assim, né? Tá dando aquela... por exemplo, se a gente pegar o arco anterior, que é aquele que se passa no Japão, o Dark Horror, aquilo ali foi excelente, porque mudou, é uma coisa diferente. Algo assim, voltado pro terror japonês, né? Lembrando aquela coisa do chamado, Água Negra. Então ali eu achei bem legal, e casado com a arte do Jason Shaw, foi excelente. Agora, esse arco final, pré-edição 300, aí já começou a dar aquele declínio de novo. É isso que é preocupante. Bom, galera, a gente tá chegando aqui no limite aqui da nossa live. Foi um papo muito legal, vieram outros amigos aqui para conversar com a gente. Como acho que um primeiro encontro de fãs assim do Spawn, foi bem legal. Peço assim, muito obrigado por todos que já participaram e por vocês que estão aqui. E agora, então, eu vou caminhar aqui para a pergunta final, que é a seguinte. Difícil, hein? Eu acho que faltou um pouco eu falar, né, que eu acho que poderia no futuro do Spawn. Eu acho que vocês meio que já falaram bastante coisa. Acho que um vilão diferente, né, um vilão de peso, e realmente aparecer logo de vez todos os outros Spawn. Eu sei que é um pouco batido, mas a gente não teve isso, né, no Spawn, tipo ter um multiverso war, né, uma guerra em que todos os seria show, hein? Teriam que lutar entre eles, né? Acho que uma coisa assim do tipo ia ser bem legal de ver. Então é o seguinte, galera, pergunta agora Cabal. Tá queimando tudo! Tá pegando fogo! Tem que salvar uma edição, um item da sua coleção de Spawn. Não, fala isso não, pelo amor de Deus. Não, agora Vamos lá, Alvino.
Peraí, um item é o guarda-roupa inteiro da minha coleção, pode ser? Alvino, você tem que salvar um item da sua coleção. O que você pega Tô correndo aqui pra pegar, peraí. O item, quer dizer, pode ser o guarda-roupa inteiro da coleção, então. Pode Cara, ser se você conseguir levar um guarda-roupa inteiro embora... Não, mas é legal falar uma coisa, assim. Cara, é complicado, viu? Eu acho que a minha action figure do Spawn enforcado talvez seja o que eu vou salvar, né? Apesar de que esse aqui é o Shodok, que foi um dos primeiros que eu comprei. Mas eu acho que essa action figure aí... Que é a capa da 27, né? Se não me engano. Aqui é a capa da 29 e lá fora é a 30, né? Encaixando aqui o fone de novo. Então, vamos lá. Agora, Vinícius. Pô, um só é difícil, cara. Eu acho que Não, mas é isso, cara. Tá pegando fogo, dá tempo de pegar uma coisa só. Difícil, um só é difícil, mas acho que seria... Pode ser um encadernado também, assim, sabe? Que vem várias edições. Que desculpa? A edição 10 americana. A edição 10 americana. As mãozinhas lá na jaula, né? 10 não é um na outra. Cabe um em cada mão. Tá bom, vai. Então numa mão é número 10 e na outra o que é? A número 1. Número 1, bacana. Então tá bom. Luiz Araújo, o que você pegaria? Ah, bonito, hein? Com capa reformada, né? A capa o capa reformada. E o meu item que eu mais gosto. E poderia ser outro, né? Olha, bom, Papai. Muito legal. Léo, você não escapou, não? Rapaz, tem que escapar dessa pergunta porque era difícil. É muito difícil. Rascada. Rapaz, assim... Pode ser de sentimento, assim, de memória afetiva, alguma coisa assim do tipo. Então, eu prezaria mais pela raridade, né? Porque assim, beleza, Spawn 1 pegou fogo, eu posso conseguir outra depois, né? Isso, é verdade. Qualquer edição brasileira é possível de conseguir. Agora, conseguir Spawn de Impaler, essa é difícil. Então, essa aí levaria comigo. Legal. Porque essa é uma das edições mais difíceis que tem para conseguir hoje em dia. Legal, cara. Eu acho que eu ficaria com a história que afetivo mesmo, assim. A primeira edição que eu comprei na banca, meu dinheiro, fui lá na quinta ou sexta série, acho que foi na quinta série, foi a número 23 brasileira, que é a 24 americana, eu acho que eu ia levar ela. Mas se desse para pegar uma sacola e enfiar tudo, eu ia fazer também. Bacana demais. Acho que outro item que eu levaria também é a minha miniatura do palhaço, que eu ganhei na promoção da Abril. Olha ali só. Eu tenho uma memória afetiva com ela também. Boa, que legal. Bom, então, antes de fazer a palavra final, eu queria então que vocês falassem alguma coisa, algumas considerações, assim, para a gente poder caminhar para o encerramento. Bom, é isso aí. Eu vou começar então. Bom, eu acho que é isso aí. A gente tem que continuar fazendo essa missão aí de continuar expandindo o Spawn no Brasil, né? Fazendo muita propaganda, chamando galera nova. E a gente tá precisando disso mesmo. O Spawn precisa ficar na cabeça do povo de novo. Voltar pra ponta da língua das pessoas, né? A gente tem que se esforçar nisso aí. Eu acho que a gente tá indo no caminho certo, né? Por enquanto. E vamos continuar seguindo cada vez mais. Legal. Esse barulho que a gente faz pela internet, isso aí é muito importante, porque se a gente pegar hoje o público fã de Spawn, é todo mundo acima de 30 anos. Raramente a gente tem alguém que seja adolescente que curte o personagem. Pelo fato disso da revista não estar mais sendo distribuída e ter difícil acesso a encadernados. Só que agora com o jogo, algumas pessoas já estão começando a voltar a conhecer Spawn. Então é nossa missão a gente poder continuar a fazer essa divulgação, seja publicando alguma coisa nos outros grupos no Facebook e no WhatsApp sobre Spawn,
compartilhando as nossas matérias que a gente publica no site e convidando pessoas a conhecer os nossos grupos. Isso aí é muito importante. E eu acho que a criação desse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje na estreia, isso aqui também é importante, porque é uma troca de experiências. É a gente conhecer um pouco sobre cada um, o que cada um gosta, como que foi o seu primeiro contato com o Spawn. Isso tudo é muito legal. E eu espero poder a gente fazer isso mais vezes, seja uma vez por mês, uma a cada 2 meses. Quanto mais vezes a gente fizer isso, melhor, porque a gente vai acabar trazendo até mais pessoas para participar. Sim, eu espero também. Bom, Vinícius, quer falar alguma coisa, comentar assim, final? Não, tranquilo. Queria agradecer a todos aí. Obrigado aí. Adorei, muito bom. E nos vemos próximo. Cara, o trabalho de vocês lá com as conselhos de divulgação de sábado é fantástico. Vocês fazem uma matéria muito bem detalhada, um trabalho absurdo. Valeu. Obrigado. Obrigadão. Bom, então é isso. Muito obrigado por você, a sua audiência até agora, aqui assistindo essa live. Muito obrigado mesmo. E a gente espera que você também que está assistindo participe aqui conosco. É só você entrar no grupo do WhatsApp, passa seu telefone. Se você quiser passar via direct no Instagram ou no Facebook. Acompanhe a gente nas nossas outras redes sociais, né? Que a gente tem o Instagram, o Facebook, temos um grupo no Facebook também. Se você não entrou ainda no grupo do Facebook, é muito legal lá, o pessoal troca muita mensagem, assim como do WhatsApp, né? Então é isso, vamos ficando por aqui, obrigado e até mais, soldado do 8º Círculo. Valeu, galera. Então é isso aí, galera. Valeu, obrigado por tudo aí. Obrigado pela companhia até altas horas. Pena que ninguém pagou a pizza. É verdade. Mas então deixa pra próxima, tá? Valeu, gente. Boa noite. Falou, gente. Agora é de verdade. Obrigadão aí. Tchau, tchau. Valeu. There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.